isso lá fora, né? Foi Sim. porque lá fora, quando eu fiz estágio lá fora, estamos falando aí de 94. 94 eu tive algum entendimento disso, ainda era muito inicial, mas em 98, eu de fato mergulhei lá e entendi que não existia neurologia sem isso. Então, não tinha outro caminho. Esse era o único caminho possível. Nessa época, existia neurologia no Brasil, hoje como é a especialidade de neurologia? Não, é só, você foi buscar essa especialização fora. Para ser bem rígido, Sim. não existe nem até hoje. Olá, amigos do podcast Papo de Vendedor Vet. Hoje eu tenho uma alegria enorme. Tenho um convidado aqui que é de muito orgulho aqui para esse canal, que é a Alexa Deodato. Muito obrigado por ter vindo. Prazer todo meu estar aqui com você. Quando sensacional. Eu recebi essa notícia, eu fiquei muito feliz. Você que é o presidente da ABNV, que é o CEO do CRV Imagens, hoje uma referência na medicina veterinária, tanto pelo CRV como também da questão técnica científica. Então, ter você aqui é um motivo de muito aprendizado para todo mundo que está aqui nos ouvindo, para o Marcos, que vai anotar, que vai pegar os insights. Espero promover para vocês aqui insights valiosíssimos. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir com esse grande cérebro da medicina veterinária. E sem mais delongas, vamos conhecer um pouco da história do Alex. Um monte de elogio. Antes de mais nada, te agradeço pelo convite. É Obrigado. uma honra estar aqui com você. Tenho assistido alguns episódios seus já e estou vendo que só gente fera aqui. Muita informação bacana. Espero poder contribuir um pouquinho. Com certeza, Alex. Você como uma referência para muitos de nós, né? Que eu sou um pouco mais novo na medicina veterinária que você, mas sempre quando estava lá na faculdade, por mais de ter estudado com o André, tinha o CRV como referência da minha vida como médico veterinário, de um local de inovação, um local onde a medicina veterinária se conecta ali com o diagnóstico. E ter a oportunidade hoje de conhecer a história, né, do que veio da sua cabeça, assim, naquele mundo, naquele ali, bem começando ali, bem embrionário da medicina veterinária, como é que virou essa chave de você vou empreender e vou trazer o que há de mais moderno para a medicina veterinária aqui no Brasil? Dando um passo atrás, né? A minha carreira ela não começa, teoricamente, com uma coisa empreendedora. Ela começa com uma coisa técnica. Eu fui buscar na neurologia, na neurocirurgia, o meu desenvolvimento muito logo depois que eu comecei a trabalhar. 2 anos depois que eu comecei a trabalhar, eu vi que existia lá nos Estados Unidos um pessoal que era especialista e que tinha uma valorização infinitamente maior do que os clínicos gerais. E eu olhei e falei, cara, isso aqui vai acontecer no Brasil. Acho que há 30 anos atrás a gente tinha uma diferença muito grande para a medicina veterinária americana. Agora isso já está muito mais próximo. Sim. E eu falei, isso aqui vai acontecer no Brasil. Então, me encantei pela neurologia, comecei a estudar neurologia, comecei a me desenvolver na neurologia. E aí, não existe neurologia e neurocirurgia sem neuroimagem. Sim. Então, depois de fazer 6 meses de estágio lá fora, eu voltei para o Brasil e falei, agora eu preciso trabalhar com isso, eu preciso ter imagem, eu preciso ter tomografia, ressonância, senão como é que você opera um paciente, como é que você trata um paciente com uma lesão neurológica sem imagem? Né? Não dá, não tem como. E aí, isso ficou ali na minha cabeça e ficou ali, a gente foi tentando fazer a imagem do jeito que dava, das formas que a gente conseguia na época fazer a imagem num lugar ou no outro, até que um momento, e aí estamos falando de 2007, eu entendi que eu já tinha um volume razoavelmente interessante de exames por mês. Né? Eu fazia exames para mim, fazia exames para outros neurologistas. A coisa ainda estava começando, mas já tinha um volume. E eu falei, opa, peraí, se o negócio vai por aí, se esse é o caminho, eu já tenho alguma coisa aqui para dar tração num negócio. E aí foi a ideia de, vou comprar um tomógrafo, vou botar um tomógrafo aqui. A ideia era um tomógrafo. Ainda que, a longo prazo, o sonho fosse a ressonância magnética, Sim. que foi acontecer 20 anos depois de eu ter começado a trabalhar com neurologia. Mas, então, a coisa começou não com uma ideia de eu vou empreender. Sim. Começou com
eu preciso fazer neurologia num bom nível. Para fazer neurologia num bom nível, eu preciso ter imagem. E buscar a imagem até o momento onde eu entendi que já dava para botar uma imagem no mercado. A sua paixão, a sua visão ali por uma solução da saúde animal, ela é muito louvável, né? Assim, eu fico pensando e tentando dimensionar o quanto isso é complexo e desafiador quando a gente faz o link com o empreendedorismo, né? Trazer uma máquina dessa, por mais que a gente precise dessa excelência, qual foi seu momento assim de estalo assim, Alex, que não, eu vou arriscar porque eu sei que isso aqui, você falando, me veio muito que tu tem essa convicção que é necessário e é mesmo, hoje a gente sabe disso, mas a gente está falando de 30 anos atrás. Qual foi a sua virada de chave? Cara, foi presenciar isso lá fora, né? Porque lá fora, quando eu fiz estágio lá fora, estamos falando aí de 94, 94 eu tive algum entendimento disso, ainda era muito inicial, mas em 98, eu de fato mergulhei lá e entendi que não existia neurologia sem isso. Então, não tinha outro caminho. Esse era o único caminho possível. Nessa época, existia neurologia no Brasil hoje como uma especialidade de neurologia? Não. É só você foi buscar essa especialização fora. Para ser bem rígido, não existe nem até hoje. A Associação Brasileira de Neurologia Veterinária, ela, apesar de já ter mais de 10 anos, né, a gente está aí com 13 anos já de estrada, mas agora que a gente está habilitando para fazer a prova de título no final do ano, no começo do ano que vem, para trazer os primeiros neurologistas veterinários efetivamente. Mas já tem muita gente trabalhando com neurologia no Brasil. Naquela época, voltando lá para 96, a gente tinha algumas pessoas, né? Tinham dois expoentes, um em Londrina, que era o Tuduri, um em São Paulo, que era o João Pedro. Eram os dois caras que faziam neurologia no Brasil e que já tinham seguidores e já começavam a recrutar o pessoal. Então, o João Pedro foi um cara que me acolheu lá em São Paulo, foi onde eu aprendi bastante coisa com ele lá, no tempo que eu passei lá pela USP e fazendo estágio com ele. E dentro dessa paixão, assim, Alex, qual foi o seu maior extremo, o seu maior desafio com a neurologia, já falando na parte técnica agora? Cara, juntando as duas coisas, né, a neurologia e esse desafio de ter o diagnóstico, porque, e na verdade tudo se mistura, porque eu precisava do exame de imagem para poder operar um paciente. E eu não tinha isso. Então, como é que você acessava isso, né? Então, por muito tempo a gente conseguiu fazer exame em hospitais humanos, de madrugada, tinha uns esquemas que naquela época era possível. Isso foi muito importante, porque isso permitiu o desenvolvimento, ainda que inicial, da neurologia e da neurocirurgia. E isso permitiu que eu entendesse esse volume crescente de exames para justificar um investimento um pouco mais tarde. Mas isso era só no papel. Na hora que eu falei, beleza, agora eu vou comprar um equipamento, não tinha ninguém para me vender. Caramba. Eu bati na porta de algumas empresas no Brasil na época e os caras falaram, cara, eu não vendo para veterinário. Eu falei, porra, mas a gente botou o primeiro tomógrafo helicoidal no Brasil, a gente botou o primeiro raio-x digital de pequenos animais no Brasil e mais tarde a gente veio botar a primeira ressonância de alto campo no Brasil. Mas nessa época, lá em 2007, essa negociação com as empresas era muito complicada, porque o cara falava, cara, eu não era ninguém, eu estava abrindo uma empresa, eu arrumei 2 sócios investidores que entraram no projeto já no D0, estruturei uma empresa e ali tinha algumas cabeças importantes nesse projeto de time, né, que o Rômulo, o Mauro, a Márcia Salomão, que na época fazia parte do time também. Então era um time muito forte técnico, com investidores já colocando, quer dizer, foi um projeto já constituído, pensando no negócio, mas eu não tinha quem me vendesse o equipamento. Então eu tive que ir a um evento grande que existe em Chicago, chamado RSNA, que é o grande evento de imagem
humana do planeta Terra e virar para os caras lá e falar, meu irmão, qual é a sua? Tá aqui o dinheiro, tá na mão o dinheiro aqui. Eu quero comprar um tomógrafo. E o cara falou assim, mas qual é o problema? Eu falei, o problema é que o teu amigo lá no Brasil não quer me vender. Foi assim com o raio-x digital, foi assim com a tomografia. O ultrassom já era mais fácil. Naquela época já tinha um mercado de ultrassonografia, ainda com muita gente com equipamentos antigos, tal, mas já era uma coisa que se falava. Mas de raio-x digital e de tomografia, não. E aí eu acho que esse foi um grande desafio, porque ter que montar um projeto, conseguir dinheiro, e com o dinheiro na mão você não conseguir fazer o negócio andar, foi... Mas nessa hora aí, extremo, né? nessa hora aí eu já tava tão embalado que se o cara não me vendesse ali, ele ia me vender na China, na Rússia, na Índia. Essa hora aí eu ia fabricar um tomógrafo. Uhum. Essa hora eu já tava cara, com os 3 foguetes ligados, não dava para parar. Uma paixão, uma vontade muito resiliente. Esse sempre foi o Alex desde pequeno? Você tinha essa característica ou a veterinária te entregou? Eu fui descobrindo isso, eu acho que eu fui descobrindo isso, tanto até essa veia empreendedora e com ela todas essas competências, né, ao redor do empreendedorismo, de assumir riscos controlados, e de fato essa resiliência e essa vontade de fazer e buscar caminhos, né? Tudo isso que permeia aí as competências empreendedoras, eu fui descobrir muito depois, porque até embarcar nessa coisa de fazer neurologia, eu fui muito perdido. Cara, eu quase larguei a faculdade, né? No 6º período eu fui para os Estados Unidos e falei, não quero mais isso aqui. Lá eu me conectei com a medicina veterinária que eu não conhecia no Brasil e aquilo abriu meu olho, mas até mais da metade da faculdade nada fazia sentido para mim. E formar, né? Formar toda essa raiz empreendedora no Brasil, trazer inovação. Você, com o CRV, foi capaz de mover muitas barreiras, né? Muitos entraves. A gente estava conversando aqui nos bastidores, principalmente de alguns mitos, até com os tutores com relação à tomografia, alguns mitos, sim, com os veterinários, com relação a por que indicar ou por que encaminhar para um centro especializado de imagens, hoje de altíssima complexidade, que é o CRV. Hoje, agora a gente está lá no passado, vamos vir aqui para o presente, que já é o futuro, né? Quais são os desafios com o mercado veterinário aqui no Brasil? Cara, engraçado que a tua pergunta não dá para dividir muito presente e passado, porque o desafio ainda é o mesmo. O desafio é o mesmo na medida em que você aumentou enormemente a quantidade de escolas de medicina veterinária no Brasil, mas quase 600 faculdades, só tem 3 com tomografia, só tem 1 com ressonância magnética. Como é que o cara que sai de uma residência, de uma faculdade boa, de uma escola boa de medicina veterinária, de cirurgia, de oncologia, de radiologia, esse cara não tem acesso a essas ferramentas. Então ele vai para o mercado sem saber usar. Então, o cara não sabe fazer o exame e o outro não sabe usar o exame. Então, o camarada vai fazer uma cirurgia, o que ele tem é raio-x. O cara precisa fazer um estadiamento, o que ele tem é raio-x ultrassom. Nada contra o raio-x ultrassom, quer dizer, todos esses exames são importantes. Mas você precisa que esse profissional de alto nível, estamos falando de um cara que fez a medicina veterinária, foi para um programa de residência numa faculdade top e ele não tem acesso à ferramenta. Ele vem para o mercado e ele não sabe usar. Ele não foi forjado com aquela ferramenta. Então, o desafio que, na época, lá atrás, né, em 2007, 2008, para além da questão técnica, né, tinha uma questão... cultural, né? Não, cultural, técnica, mas até física, né? O pessoal não tinha computador nas clínicas. Aí você chegava com um raio-x digital num CD, o cara... Porra, a internet não existia. Então, como é que você entregava aquele resultado e o cara falava, não, eu não quero um CD, eu quero um filme, que eu preciso riscar no filme. Você fala, mas isso aqui é muito mais legal, você faz muito mais coisa com isso aqui.
E o cara não queria, porque ele não tinha esse costume. Hoje ele também não tem. O cara vai adquirir ferramentas, ele vai aprender a usar essas ferramentas avançadas aqui fora. E isso traz um risco para o negócio. Porque eu preciso treinar os meus radiologistas e preciso treinar o meu mercado consumidor, que são os médicos veterinários especialistas. Então, é um trabalho muito grande, é um risco muito grande que a academia bota nas nossas costas para, além de todo o risco que os empreendedores têm no Brasil, a gente ainda tem esse risco de ter que treinar o nosso mercado consumidor inteiro. Esse é o risco que continua até hoje, não mudou. Você vai falar, não, agora tem 200, 250 equipamentos de tomografia e ressonância no Brasil. É verdade, aumentou muito. Mas eu ouso a chutar que talvez 10% deles façam um volume de exame razoável para pagar o investimento. O resto está rodando 15 exames, 20 exames por mês, o que nos Estados Unidos é ok. Porque nos Estados Unidos a conta fecha. O equipamento custa metade do preço, a manutenção é metade, os exames custam 5 vezes mais caros, e 15 exames, 20 exames fecha a conta. Aí o cara olha para lá e fala, não, mas nos Estados Unidos todo mundo tem tomografia e ressonância. Por quê? A conta fecha lá. Conta aqui fecha. não fecha. Aqui Sim. a gente tem que pagar muito mais caro, tudo é muito mais complicado. O mercado consumidor, todas as universidades americanas têm tomografia e têm ressonância. Sim. Aqui ninguém tem. Aqui a gente precisa tirar leite de pedra e na hora que você vai botar e cobrar o exame, o cara não quer pagar. Então, esse equilíbrio ele é complexo, ele é bem difícil de fazer. Dentro do que vocês vêm fazendo hoje no CRV, né? Eu acompanho um pouco nas redes sociais, principalmente a parte do programa do desenvolvimento desses profissionais. Como é no dia a dia, assim, Alex? E o que você pensa, e aí já conectando com uma solução, o que o CRV está fazendo para solucionar essa dor que é latente para o mercado veterinário? A gente tenta, pelo menos esse é o norte, ouvir os nossos parceiros, os nossos clientes médicos veterinários, porque nossa missão é essa, nossa missão é trabalhar para os médicos veterinários, fazendo com que a vida deles fique mais fácil. Então, se o cara, ele levanta o dedo e fala, cara, me ajuda aqui, a gente vai lá e ajuda o cara, porque se o cara se desenvolver profissionalmente, a gente faz mais exame e a gente cresce. Então, desde o D0, né, a gente se manteve conectado com o mercado, trabalhando o crescimento das especialidades. Então, as especialidades crescendo, e aqui eu não... eu estou focado muito nas especialidades, porque as especialidades são os grandes demandantes da imagem de alta complexidade, né, da imagem avançada. O clínico geral, ele está preocupado com outra coisa, com a medicina preventiva, com uma coisa mais básica do dia a dia. A coisa complicou, isso vai para o especialista. Sim. Esse especialista tem que saber usar as ferramentas de imagem avançada e a gente tem que fazer com que esses caras, de fato, virem especialistas, porque esse é o desafio, inclusive, meu à frente da BNV e de outros colegas que são diretores e presidentes de associações, é a gente conseguir fazer com que o mercado de especialidades do Brasil, de fato, seja valorizado. Porque lá fora, você pega um cara que é diplomado nos Estados Unidos e na Europa, esse cara, ele ganha 5, 6, 7, 10 vezes mais do que um clínico geral. No dia seguinte que ele recebeu a carteirinha dele de especialista, o valor dele vai lá para cima. Aqui no Brasil, isso não acontece. Você tem o especialista batendo de cabeça com o pessoal que não é especialista, porque a especialidade ela se embola aqui num quebra-cabeça que não está definido. E vira uma frustração para esse profissional, né? Vira. Aí você fala, não, eu vou ser especialista porque não, é por causa do ego, de ter uma carteira dizendo que eu sou especialista. Cara, isso não é assim que vai funcionar. Os hospitais, as empresas precisam valorizar esse cara diferente. Lá no CRV, por exemplo, eu pago 50% a mais para o cara que é diplomado em radiologia do que o cara que não é diplomado em radiologia. Porque eu preciso sinalizar para o meu time, a começar do meu time, e falar, cara, não,
eu te trato diferente porque você alcançou esse patamar e esse patamar precisa ser valorizado. Eu falo isso não só com o pessoal das associações de especialidade, mas eu falo isso muito com o pessoal da ABHV, que é a Associação de Hospitais Veterinários. Porque esses caras têm que pagar mais caro para quem é especialista. Senão, isso nunca vai funcionar. E aí, voltando para a tua pergunta inicial, né, fazendo essa conexão, isso é, de alguma forma, e eu falei um pouco como presidente da BNV, mas como CEO do CRV, eu sou uma pessoa só, então eu não posso ter um discurso para um lado e outro discurso para o outro. Sim. Eu preciso olhar para isso e falar, cara, o único caminho possível de ter uma especialidade é que ela seja valorizada no mercado. Esse é o valor que precisa ser visto. Porque, Marcos, faz a menor diferença quantos canais tem seu tomógrafo. Até faz diferença quantos Teslas tem a sua ressonância. Sim. Mas o importante é quem está ali tocando aquele exame e quem vai laudar aquele exame. Isso é muito mais importante. É quem é que vai, de fato, extrair aquela informação que é o que a gente precisa para tocar o paciente. Quantos canais tem o tomógrafo? Aquilo é uma tentativa de venda ali inútil, porque pode ter 264 canais, mas se tiver uma pessoa ali... É igual você dar uma Ferrari pro cara que não sabe pilotar o kart. Não adianta, não vai. Você tem que ter alguém ali, cara, que realmente saiba usar aquele equipamento e alguém que, de fato, saiba interpretar aquelas imagens. E esse cara, ele vai ajudar o meu cliente, que é o médico solicitante. Sim. Vai fazer esse cara crescer, vai fazer esse cara fazer uma cirurgia melhor, vai fazer esse cara melhorar a qualidade de vida daquele paciente. Eu preciso cuidar desse cara, porque é esse cara que vai olhar para mim e falar, não, peraí, eu vou mandar para lá, porque lá as pessoas cuidam de mim. É lá que eu consigo resolver os meus problemas. É lá que eu vou mandar meu paciente, vai voltar redondinho para eu chutar pro gol. Então é um trabalho de valorização, é valorizar todo mundo na cadeia, entendeu? Então eu acho que é isso que a gente vem perseguindo desde o D0, tem a ver com a educação, tem a ver com valorização, tem a ver com especialidade, tem a ver com associativismo, tá tudo misturado, tudo nesse mesmo barco. Um ecossistema, né? Eu estou aqui anotando até um ciclo, né, até conectando com um pouco do futuro, né? Existe a ciência, existe a tecnologia, existe o equipamento, mas o humano, o médico veterinário treinado e capacitado para dar um laudo vai fazer toda a diferença, né? No mundo, até de IA, que eu queria muito tocar nesse assunto contigo, que eu sei que você vem estudando Sabia bastante. Que a gente ia chegar nisso. Como é que a gente vai diferenciar? E aí, pela tua fala, o humano, ele não vai... Essa conexão, né, do humano, olhar o laudo, da capacidade dele, olhar o paciente, dele... E o CRV faz isso, quando até eu encaminho para lá, de se preocupar em perguntar o histórico, se preocupar em entender qual é a minha dor, se preocupar em entender qual é a dor do paciente e até da família. Esse lado humano, ele não vai deixar de existir pela sua fala, mas como a gente vai fazer com a IA, com a telemedicina, com o telelaudo, o que você vê aí pelo futuro? Eu vejo Cara, quando eu começo a falar sobre isso, as pessoas acham que eu tenho uma visão meio catastrófica, meio... Mas não é que eu acho, não. Na verdade, eu não tenho a menor dúvida. A profissão de radiologista como um cara que vai fazer um laudo, essa não existe mais daqui a 5 anos. Esse cara não existe mais. Não existe mais. Não existe. Esquece. Se alguém acha que vai ganhar dinheiro fazendo teleradiologia daqui a 5 anos, é melhor arrumar outra coisa para fazer, porque esse cargo não existe mais. Eita, tá? Pedrada aí agora. Não. Vou falar para a galera aqui. Se vocês querem ganhar vida com teleradiologia, esquece. Vai trabalhar com TI e começar a fazer programação. A verdade é nua e crua agora. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Agora, o cara que vai pegar esse resultado e conversar com o tutor e transformar isso numa informação que relevante, em alguns momentos vai impactar no emocional dessas pessoas, sejam os responsáveis, sejam os médicos veterinários. Esse cara, ele tá com a estrela. Uhum. Esse cara vai ser a estrela.
E esse cara tem que entender, obviamente, de medicina. Esse cara tem que entender de imagem. Esse cara tem que entender, ele tem que fazer as conexões. Porque é ele que vai balancear a emoção que está por trás de toda essa questão técnica. Porque a questão técnica já foi. Hoje, a questão do equipamento já foi. Era um limitador, não é mais. A questão técnica hoje é um limitador, não vai ser mais. O que vai sobrar aí é quem está por trás fazendo essa conexão emocional das informações. E quando você fala em transformar desse profissional e esse equilíbrio emocional, você diz da saúde mental, dali do propósito do trabalho, ou Não. de caso a caso? Eu acho que é você entender a melhor forma de transmitir isso para um responsável. Ok. A forma que comunicação ali, né? É comunicação, é você conseguir trabalhar esses indivíduos como indivíduos. Porque eu não acho, e aqui eu acho, antes eu tinha certeza, aqui eu acho, ou eu não acho. Eu não acho que a gente vai ter nos próximos 50 anos talvez, uma transformação tão bizarra a ponto dessa questão emocional ser transferida para a inteligência artificial. Tá. Pode ser que eu me engane e daqui a 5 anos eu fale diferente, mas eu acho que esse é o papel que a gente vai continuar tendo, né? É o cara que bota a mão na ferida, é o cara que bota a mão em você, é o cara que te abraça quando você está chorando, porque ele vai te passar uma notícia ruim. Essa que é mais do que comunicação, que eu acho que tem um acolhimento. Você que vai tem falando, vem a imagem do Rômulo na minha Puta, cabeça. Total. O Rômulo era o cara do passado, é o cara do presente e vai ser o cara do futuro. O Rômulo é o cara que daqui a 5, 10 anos vai continuar sendo o cara mais raro que tem, porque é o que ele faz. Sim. É isso aí que ele faz. Só para até para contextualizar, até vou pedir ajuda pro Davi, que eu fiz uma surpresa aqui para você. Já pedi para ele algumas fotos lá de alguns tempos atrás pra gente rodar aqui e falar. Aí, ó. Grande Ragnar. O Ragnar foi o cara, né? Nessa época aí, engraçado, por acaso eu vi essa foto essa semana. E essa época aí, a gente era arqui-inimigo. É mesmo? A gente se odiava aqui, porque só tinha nós dois aqui no Rio de Janeiro fazendo neurologia. Essa foto foi de 1999, esse foi no Rio Centro. Eu coordenei a parte de neurologia, trouxe o Pellegrino lá da Argentina, trouxe o Simon Platt dos Estados Unidos, trouxe o Ragnar para falar, eu falei também. E nessa época a gente se odiava. Hoje nós somos super amigos e super parceiros, mas quando eu comecei a fazer imagem, né? E aí foi o embrião do CRV. A gente se odiava, mas ele precisava de imagem. Sim. E eu precisava dos clientes dele. Então, o CRV, ele promoveu, né, esse entendimento e esse amadurecimento de que, cara, eu preciso de você, você precisa de mim, para que a gente está brigando aqui? Vamos virar amigo que a gente ganha muito mais. Então, hoje o Ragnar é um grande amigo, foi diretor comigo, fundou comigo a BNV, foi diretor comigo durante 10 anos e continua super, super parceiro. Roda mais aí, David. Vamos ver as próximas. Aí, quem falava. Todo mundo, cabelo, até o Mauro tinha cabelo nessa época aqui. Eu, né, Rômulo e Mauro, na frente da primeira, da matriz lá do CRV, né, no Barra Medical, quando a gente achou essa loja. Achar essa loja foi bem legal. Naquela época eu estava com os 2 foguetes ligados já, e era difícil, porque eu não tinha nem CNPJ, né? A gente estava começando uma empresa, e o Mauro tinha acabado de passar num concurso para ir para Brasília, trabalhar no IBAMA, o Rômulo estava trabalhando em São Paulo, no centro diagnóstico. Eu virei para os dois e falei, cara, volta, porque a gente vai fazer um negócio grande e eu preciso de vocês nisso. E os dois vieram e a gente, estão aí até hoje. De dedicação. E aí eu falando do Rômulo, porque o Rômulo é essa figura do transformar a comunicação num futuro, né?
Cara, é impressionante, porque você manda uma mensagem para ele além de querer entender do caso, ele te manda artigo, ele te ensina, ele se mostra solícito com um médico veterinário. E com os tutores lá também não é diferente. Então, esse cara aí, eu falei dele do André e falo de novo também pelo carinho que ele tem com todo mundo, né? E aí, vai rodando mais aí, Davi, o que mais que a gente encontra aí? E aí? Cara, isso aí, ó, o André aí, novíssimo. A Tabata aí também, nessa época trabalhava com a gente na parte comercial. Isso foi um evento no Rio Centro, né? Essa deve ter ganhado esse iPad, não? Isso era um alguma coisa. Alguma coisa. iPod. A gente montou um stand lá para falar de tomografia nessa época. Esse foi um evento bem legal. Todo mundo super novinho aí. Até eu era novinho nessa época. Muito legal. Não mudou muito não, Léo. O André agora ganhou um pouquinho mais de barba, cabelo um pouco mais branco, né? Mas tá bem ainda. Não. Nessa época aí já tinha olhares, quando um veterinário tá ali num congresso, do tipo, cara, pra que isso? Você acha que isso vai rodar, isso vai virar ou não? Todo mundo chegava no stand e, nossa, isso é a realidade. Não. Ainda era um negócio bem devagar. Aqui, nessa época, o nosso core business porque no começo mesmo, primeiro que o negócio era muito pequenininho, né? Mas a gente vivia ali meio que tentando emplacar todas as coisas, porque o próprio raio-x digital foi difícil de emplacar. Mas nesse momento o raio-x tinha subido e o que sustentava o negócio era o raio-x digital. Demorou um tempo até que a tomografia conseguisse alcançar esse status de ser quem realmente estava segurando o negócio. Mas aqui ainda era de falar para o pessoal da oncologia e falar, gente, olha só, tem tomografia. Vocês estão operando tumor com ultrassom, pô? Para falar para o pessoal da pneumo. E a pneumo, então, demorou muito tempo para poder entender que, cara, não dá para fazer diagnóstico com raio-x. Tem muito mais informação que tá vazando aí porque vocês não estão entendendo isso. Não consegue avançar. Então, nessa época ainda era muito inicial. Né? Vai lá, Davi. Vamos ver onde a gente já chegou. Tá rodando. Aí já Essa foi a inauguração de Copacabana. Olha que bacana. Isso foi... Isso estudaram comigo, Renê, Carlinha, né? Carlinha. Um abraço aí para vocês. O Douglas, que está lá nos Estados Unidos agora, virou professor lá. Foi um festão lá. Vai lá, Davi. E aí? Cara, esse já está mais pertinho. Esse foi um prêmio aí do CRV de um dos melhores centros de diagnóstico no Brasil. E é legal que essa foto aqui, ela está na mesmo enquadramento daquela outra foto, né? Exato. Então, não mudou muito o pessoal um pouquinho mais velho, passados aí talvez 15, 16 anos. Qual é o teu sentimento, Alex, aquela foto para hoje? Assim, se você puder resumir em uma palavra, do que você fez pela veterinária? Cara, acho que tem uma realização aí, tem um sentimento de realização. Foi bastante coisa. Acho que a gente, nessa aqui, né, a gente está falando da unidade do Downtown. A gente teve o Barra Medical. Eu não consigo não trazer as inovações tecnológicas, ainda que elas não sejam o mais importante. Sim. Mas teve o desafio da tomografia, o desafio do raio-x digital. Aí teve Copacabana depois. Aí depois teve Niterói com um segundo tomógrafo, que também foi desbravador. Aí a gente teve uma unidade dentro de um hospital grande aqui na Barra da Tijuca. E depois teve essa unidade do Downtown com a primeira ressonância de alto campo da América Latina. Esse sim, talvez... Aliás, esse não. Todas essas coisas foram desafiadoras, mas a ressonância foi um passo muito grande. Porque a ressonância trazia muitos desafios, trazia uma aposta muito alta, porque o investimento é muito, muito alto, a manutenção muito alta. E, enfim, eu falei, não, é isso, cara. O projeto desde o D0, aliás, desde antes de ser projeto, era chegar numa ressonância, porque esse é o lugar, esse é o exame que um neurologista, um neurocirurgião precisa. Então, desde o D0 a gente teve que chegar aqui. E para chegar nisso, foram muitas discussões entre os sócios e adequação de planejamento, muita discussão
financeira, muita discussão de momentos de Brasil, de momentos geopolíticos. Então, tudo isso encaixa no planejamento de, cara, é a hora de botar 1,5 milhão de dólares. Essa é a hora. Qual é o patamar do dólar? Qual é o patamar dos juros? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo lá nos Estados Unidos, na Europa? Quer dizer, e esses acertos, né, macro e do mercado, para a gente entender, cara, agora a gente tem perna para isso. E eu acho que chegar nesse momento aqui foi olhar, porque isso aqui por acaso foi semana ou no mês que a gente terminou de pagar a última parcela da ressonância magnética, né? Que foi parcelada em 5 anos. E aí foi olhar e falar, cara, a gente conseguiu chegar aqui, conseguiu conseguiu estar bem nesse momento. E aí, para além de todos esses desafios de unidades e equipamentos, olhar para o meu time e falar, eu tenho um super orgulho do time que tem no CRV hoje. Eu escuto isso de muita gente no Brasil e de fora do Brasil, né? Hoje a gente trabalha para fora do Brasil, a gente tem clientes fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Ásia, na Oceania. E as pessoas consomem, quer dizer, são clientes nossos de imagem. E eu consigo olhar e falar, puta, que legal. A gente, de fato, se consolidou como uma empresa que é relevante para o mercado, é relevante para a sociedade. E que eu acho que é isso. Quer dizer, segundo o Peter Drucker, né, o lucro é a validação de uma empresa, ele não é o objetivo. Mas, você chega e valida e aquela empresa ela funciona para a sociedade, ela acrescenta para a sociedade. Eu cheguei onde a gente queria, a gente chegou longe pra caramba. Então, essa foto aí traz bastante sentimento. E eu vou entrar nesse assunto, Alex, porque tem... Ademir, põe a foto da equipe aí hoje também, que eu peguei lá com o André. Entre o D0, a equipe de hoje, né? Mais moderna. Não, já tem umas mudanças aí. Já tem uma pessoa começando semana que vem, inclusive. A Iana não está mais com a gente, foi para a Europa, está morando na Europa. E aqui, deixa eu ver se está faltando alguém. Não, já tem a Letícia, que foi a última que entrou. Não, é isso. Tem mais... basicamente, o Mauro está quase apagado ali, gente. Não dá nem para ver. O Mauro está se misturando com o quadro ali. O Mauro aí. Entre o D0 até chegar hoje, muitos vão olhar e vão falar, CRV está aqui, foi construído, tem toda essa jornada que você está contando aqui para todo mundo que está ouvindo. Mas se você puder falar para essa geração agora que está começando na veterinária, além de toda essa sua paixão, qual é o diferencial para quem está começando no D0 ali? Vamos tirar todo o dinheiro, vamos tirar todas as tuas habilidades, vamos tirar tudo. O cara que não tem nada, vamos iniciar ali do D0. Qual vai ser o diferencial para ele hoje na medicina veterinária? Conhecer gente. Conhecer gente. Legal. Essa aqui eu vou grifar. Conhecer gente. Não só porque para tudo isso aqui tem que ter networking. Sim. Eu não teria feito nada disso. Eu não teria feito nada, cara. Eu não tinha dinheiro. Caralho. Eu comecei isso, eu tinha 30 mil reais com um plano de 1 milhão de reais. Eu não tinha dinheiro. Então, para começar o negócio, eu tive que buscar investidores. Então, isso exigiu que eu conhecesse pessoas. Para começar o negócio, exigiu que eu conhecesse cabeças importantes, confiasse a parte técnica a pessoas que entendiam muito mais do que eu de raio-x, tomografia, ultrassom, para que elas tocassem o negócio junto comigo. Então, e ao longo do processo, nesses vários anos, conhecer outras pessoas e com isso ter acesso a benchmarks importantes e pessoas que vão, às vezes, te dar uns cutucões e às vezes te botar para cima, mas de alguma forma modular o negócio e fazer você manter o foco. Então, eu acho que conhecer pessoas para que com isso cada um encontre o seu melhor, né? O seu espaço e aonde quiser crescer. Com um processo que lá na frente... Mas eu acho que são pessoas... E juntando com a nossa conversa, com o nosso papo de 3 perguntas atrás, é o que vai sobrar para a gente daqui a 5 anos.
são pessoas. Sim. Porque o resto, bicho... Eu outro dia fiz uma provocação bem séria. A gente tem 3 grupos muito legais. Aliás, quem quiser seguir a gente nesses 3 grupos, um é o Neurobeer, um é o Oncobeer e o outro é o Fisiatras. Eu vou colocar na legenda, mas fica em qual canal? Não, são canais, são nossos, fechados, mas são abertos a convidados. Então, quem quiser participar, manda uma mensagem pra gente, que a gente coloca. Então, um grupo se discute neurologia, outro grupo oncologia, o outro grupo fisiatria, porque são 3 áreas importantes pra gente e que a gente quer se relacionar e quer ouvir as pessoas. E eu fiz uma provocação, eu comecei a provocar o pessoal sobre IA, comecei a provocar. Não, porque o grupo entrou porque eu fiz uma provocação em 2 grupos, no Neurobeer e no Oncobeer. Basicamente de liderança, né? De equipe, de formar equipe, acho que era essa pegada. Porra, boa, Marcos, vamos lá, obrigado. Então, botei 2 provocações nos nossos grupos lá do Neurobeer e do Oncobeer, falando sobre inteligência artificial e provocando, falando assim, mas onde é que vocês acham que a gente vai estar em 2030? Legal. Com todo esse desenvolvimento da inteligência artificial. E aí começamos a falar, cara, o papo fluiu e pegou fogo. E depois que a coisa evoluiu e a gente entendeu que o que vai sobrar e aí teve uma concordância, né, de que são essa coisa de pessoas, eu falei, mas para que vai servir uma faculdade de veterinária? Se tudo da inteligência artificial, quer dizer, toda a parte técnica vai ser resolvida pelo IA, para que alguém... E hoje, para que o cara faz uma faculdade de medicina veterinária que já está totalmente anacrônica, né? E não é só de veterinária, que a pergunta, a provocação vai para todo mundo. Por que o cara vai fazer direito se o cara faz o contrato em 2 minutos agora? Para que o cara vai fazer engenharia? Quer dizer, o que vai acontecer com a gente, né? Então, e aqui eu volto para a nossa questão, pessoas. Sim. Então, o que eu daria de conselho para alguém hoje, começando no meio ou no final? Pessoas. Então, são pessoas. Você, Alex, é um líder, até conversando muito com o André falou e citou até no nosso episódio, que você é um cara com muito dinamismo, né? Mas no dia a dia, assim, como você vê a liderança de pessoas? Você tem um time incrível, mas como é o Alex ali na prática, no dia a dia? Como é a sua rotina de feedbacks ou treinamento lá do CRV para fazer essa engrenagem? Cara, sempre pode ser melhor. Sempre pode ser melhor e eu preciso de outras pessoas para me ajudar a tocar isso. Quer dizer, eu não sou um cara que toca sozinho isso. Eu cresci muito na questão de liderança dentro da cozinha. Dentro da cozinha? Dentro da cozinha. Eu fiz curso de chefe executivo de cozinha no Senac, 2 anos de cozinha. E dentro da cozinha eu aprendi muita coisa. Eu estava ali num laboratório, eu virava para minha psicóloga toda semana e falava para ela que eu saía do meu laboratório e trazia as questões para resolver com ela, porque ali dentro eu estava num micromundo que me transportava para um grupo de pessoas. Eu tinha o meu grupo de 10 pessoas que, bicho, a gente brigava, discutia, tinha que chegar a conclusões. Você tinha que entregar 3 produções por dia, todo dia, produções diferentes, e tinha uma dinâmica. Cada um ali, cara, tinha um perfil, uma forma de ser, era super diverso, o curso era super diverso. Eu aprendi muito sobre pessoas ali. Eu aprendi muito mais sobre pessoas ali do que sobre como fazer feijão, como fazer uma lagosta. Ali eu aprendi sobre pessoas. E aquilo, para mim, foi disruptivo. Cara, então, foi legal pra caramba. Então, eu ainda tenho muita coisa para aprender. Eu acho que esse é o grande desafio, talvez de todo mundo, mas pro Alex é um desafio. Eu tenho um ritmo acelerado demais. Não é fácil de acompanhar, eu sei disso. Mas eu tô atento. Então eu procuro estar atento, eu procuro ouvir as demandas, cara, mas eu tenho o meu ritmo e ele não é lento. E eu imprimo o meu ritmo, porque não tem jeito. Se eu tô à frente do negócio, eu tenho que botar o meu ritmo, eu não posso botar o ritmo das outras pessoas. Né? Mas é um grande desafio e eu tenho melhorado ao longo dos anos e quero continuar melhorando
até morrer. Você é um cara muito empático, mas não necessariamente é importante ser empático, mas é importante, não é porque é empático que precisa ser bonzinho. Não no sentido sim. Ruim ou pejorativo da palavra, mas o bonzinho exige a cobrança, existe a pressão, existe a liderança, existe o 1 a 1, existe formar outros líderes, né? Qual é o seu maior desafio para formar esses líderes? Só para fazer uma ilustração aí dessa colocação que você falou, teve uma vez que eu estava numa palestra do Jim Collins, que é um outro grande cara da gestão aí do mundo, e ele soltou um negócio simples que era, se você entra no ônibus e quer ir para o outro lado, você salta e pega outro ônibus, porque, enfim, o ônibus está indo para lá, cara. Legal. Se você está querendo ir pro lado errado, você está no ônibus errado. É contraprodutivo para todo mundo, pro motorista, pro dono do ônibus, para quem está sentado lá. Meu irmão, salta e vai para outro ônibus. O CRV tem um norte muito claro, sempre teve. O que está escrito lá no nosso site de missão, valores e visão, cara, é aquilo mesmo, e é aquilo todo dia. E de fato a gente persegue essa transformação no mercado veterinário. É isso, e para fazer isso tem que ser diferente, tem que entregar diferente. Isso dá trabalho, isso não é fácil, isso é difícil todo dia, dá muito mais trabalho, tem que ser muito mais diferente. Se a gente vai fazer um negócio transformador, não pode ser o que todo mundo faz. Exato. Então não pode ser qualquer pessoa. Então, e aí você vai se selecionando, eu acho que... e esse sempre foi o rumo. O difícil é que quando você começa um negócio, você tem 2 anos no negócio, você quer que todo mundo esteja no ônibus indo para o mesmo lado que você. Só que o ônibus ainda está... Cara, o motorista ainda está tendendo a entender como é que dirige o ônibus. E ao longo de... Hoje a gente está com... nós estamos fazendo agora 18 anos. 18 não, 17. 17 anos. Nessa jornada, né? Você de fato vai consolidando onde você quer ir, quem você quer no time, quem você não quer, qual é a personalidade das pessoas que você quer trazer para perto, quem não quer. E o cara tem que ser bom, mas ele tem que estar alinhado com os princípios, ele tem que estar alinhado com os valores, ele tem que estar alinhado com a proposta. Ele tem que entender que, cara, ele não vai entrar... Esse não é um ônibus que o cara vai sentar e ficar olhando na janela. Cara, sentou e vai ter que ajudar a fazer o ônibus andar, porque esse ônibus está correndo. E essa decisão é rápida, né? Do tipo, não vai ficar no ônibus quem não tem o fit com missão, visão, valores, com a sua cultura. Podia ser mais rápida. Eu estou aprendendo a ficar mais rápido. E essa é a diferença do Alex anterior, que acomodava demais, segurava demais, e aí quando você via, você carregou ali, tentando encaixar as pessoas dentro do ônibus. E aí você fala, cara, ele não quer entrar. E hoje, essa decisão sua é muito baseada em dados. Como funciona lá no teu dia a dia? Pegando um pouco da expertise agora do empreendedor, do empresário Alex. Especificamente essa de pessoas... Performance barra dados. Não, é no 1 a 1. É no 1 a 1 ainda. Porque nossos ouvintes têm muitos empresários, donos de hospitais, etc., que precisam comandar muitos veterinários. Sim. E é um desafio muito grande. Meu time é pequeno, Marcos. Eu tenho hoje no time, são 8 radiologistas, né, com mais 5 externas, que estão fazendo principalmente trabalho para fora do Brasil. Né? A gente tem um time que está começando a crescer agora. Fora os radiologistas e fora o recepção, auxiliar, tudo isso faz parte do time, mas é um time pequeno e é um time que está muito na mão, né? Ainda que tenham sido 4 unidades, mas é tudo muito perto. Sentindo ali no dia a dia esse andar, essa questão. Então, a produtividade, ela não dá para ser medida, porque eu estou falando, às vezes, de uma pessoa que faz um super ultra laudo que encaixa dentro de um cliente americano que quer um laudo que me paga 20 vezes mais do que um outro que está fazendo um laudo, 20 laudos aqui todo dia. Então, quer dizer, essa questão do número, ela fica difícil de você... É muito mais qualitativo, barra... Então, eu estou olhando muito mais com... se esse cara está entregando... o que ele se propõe, se ele está indo até o limite da onde é saudável e ok ele ir
e se aonde ele quer ir está alinhado com aonde eu preciso que ele vá. Bacana. Então, é um olhar mais próximo e cuidadoso. Eu não, essa métrica muito... o mundo do raio-x é um, do ultrassom é outro, da tomografia é outro, da ressonância é outro. São mundos completamente diferentes. Os clientes são diferentes. Completamente diferentes. Meu cliente de raio-x é um, de ultrassom é outro, de cardio é outro, de tomografia é outro, de ressonância é outro. Não são os mesmos clientes. Raros são os clientes que usam todos de forma mais equânime. São clientes diferentes mesmo. Então, esse olhar, ele precisa ter uma coisa mais... minuciosa ali no detalhe, né? Sim, eu diria artesanal. Sim. Eu não consigo jogar isso e falar, não, cara, isso aqui é número, porra, é tudo isso. Eu não estou fazendo vacina, eu estou fazendo um negócio muito específico. Muito específico Tecnológico. E muito individualizado, muito personalizado, científico, muito personalizado para quem ele está entregando. Então ele está fazendo o exame para quem? Ele está fazendo o exame para o Marcos ou para o Alex? Para o Alex, cara, não adianta eu mandar uma mensagem às 8 horas da noite, porque o Alex às 8 horas da noite está dormindo. Mas eu posso mandar uma mensagem para o Alex às 5 horas da manhã. E isso eu sei. E esse médico que manda mensagem para o Alex, ele sabe a hora que tem que mandar a mensagem. O Marcos já, sei lá, dorme às 11 horas da noite. Ele pode ligar para o Marcos às 11 horas da noite. Então, quem vai ligar para o Marcos não é o Mauro, é a Roberta, porque o Mauro dorme às 6 junto com o Alex. Então, quer dizer, esse tailor-made, essa coisa mais artesanal, ela, para um business que é de nicho, né, para um business que precisa olhar com muito cuidado para esse cliente, eu não vejo como enquadrar numa coisa mais... Mas assim, e aqui se você me permite resvalar para uma conversa delicada e perigosa, você cai num momento que a gente está na medicina veterinária hoje, da entrada dos planos de saúde, que eu acho uma tremenda loucura. Particularmente, eu acho que, cara, sem pé nem cabeça, a medicina veterinária está indo para um caminho que a medicina humana já entendeu que deu tudo errado. E está fazendo o caminho inverso. Deu tudo errado. E a medicina veterinária está indo sem nenhuma regulação, não existe um órgão regulador. Você tem 3, 4 players que estão dando as cartas do jeito que querem. Sim. Quer dizer, para que a gente está entrando nesse barco? Né? E dentro, é uma excelente provocação, Alex. E dentro do que eu faço, que exige esse grau de cuidado, porque, cara, se eu fizer de graça hoje tomografia, se eu fizer ressonância magnética de graça, abrir a porta e falar, olha, gente, agora é de graça. Eu aposto com você que eu não aumento 30%, 40% do volume de exame que eu faço hoje. Porque não tem paciente. Os pacientes que, de fato, passam por uma consulta por um especialista e estão dispostos a fazer, estão dispostos a caminhar, porque o cara vai fazer uma ressonância para quê? Se ele não vai operar, se ele não vai fazer uma radioterapia, quer dizer, esse nicho, quer dizer, essa fatia dos responsáveis que tem o pet como filho e efetivamente vão atrás disso tudo, ela é muito estreita. Ela é muito estreita. Não adianta fazer isso barato. Você precisa fazer isso com qualidade para mostrar valor, para entregar valor. Fazer isso barato é você botar uma máquina com um cara que não sabe o que está fazendo, com um laudo que não serve para nada, e você não vai chegar a lugar nenhum para dizer, olha, não, eu tenho uma tomografia aqui. Porra, e aí? Não serviu para nada. Sim. O cara não aprendeu a fazer tomografia na faculdade, ele não aprendeu, isso não faz parte do arsenal de ferramentas que ele tem. Então, eu acredito muito que o momento que a gente está hoje depende de muito cuidado, ainda depende de pegar na mão e fazer essa construção de valor das especialidades, dos médicos veterinários, porque sem isso, cara, a medicina veterinária cai numa poça de fazer vacina, fazer vermífugo, que as grandes empresas ganham um monte, sim, mas o médico veterinário não vale nada. Então, para você trazer valor para esse cara, para esse indivíduo, né, você tem que fazer com que aquela coisa tenha um pensar ali, tenha um cuidado. Então, para a conta fechar. Para a conta fechar. Senão você não compra $1,5 milhão de dólares num investimento
E a conta fechar não só de business, né, Alex? É a conta fechar de valorização da classe. Claro, lógico. Esse é o ponto que eu peguei aqui quando você fez essa provocação, de realmente a gente ter cuidado, né? Para onde estamos indo, o que queremos fazer. Hoje a associação, né, do qual você é presidente, cuida muito disso, né, da valorização do médico veterinário, o teu negócio também. Uhum. Então, dentro desse cenário, para onde nós estamos indo, o que estamos fazendo e também como indivíduos e como um grupo, tanto no Rio quanto em qualquer estado, né, do quanto a gente tem que se proteger. Não digo nem de plano ou de A, B, C ou D, não é isso. Quanto a gente tem que se proteger como médico veterinário. Sim, sim. Eu acho que, quer dizer, o plano ele é uma provocação porque ele tá acontecendo agora, né? Mas é um gatilho. Além do plano, tem outras coisas, outros desafios e outras questões que ao longo do tempo vão acontecer. A gente tem que olhar pra gente mesmo e dentro do... Eu costumo ter um slide que eu boto em muitas aulas minhas, que é uma colcha de retalho. Legal. Porque a construção do médico veterinário no Brasil é uma colcha de retalho. Uma colcha de retalho que só tem no Brasil. Em nenhum lugar do mundo você vai ter uma colcha de retalho. Isso é a colcha de retalho, aquela coisa brasileira, onde se formar é um negócio muito maluco, você tem 500 mil faculdades, faculdade XYZ, AD, e aí você se forma e faz o quê? Aí você vai fazer um curso de pós-graduação. Que curso de pós-graduação? Vai passar um final de semana por mês tomando chopp com a galera, e aí tem sou especialista. E aí começa a atender como especialista. Que especialista, cara? Tem uma frase que eu falo muito, antes de ser especialistas, todos devem ser um bom clínico geral. Claro, lógico. Não passar das etapas, né? Existe uma jornada para isso. Mas para além disso, quem é que diz que você é especialista? O MEC? Uhum. Quem é o MEC nesse quebra-cabeça? Né? Não existe MEC nos Estados Unidos, nem na Europa. Aqui você tem uma figura que supostamente toca toda essa história toda, que não conversa comigo como presidente da associação e está nem um pouco preocupada com o cara que eu estou contratando e com o serviço que eu estou prestando. Quer dizer, e não é só a medicina veterinária. De novo, a gente está falando da colcha de retalho Brasil. É onde a gente precisa fazer a diferença. Então, aqui, para não ser totalmente desmotivador, eu acho que se a gente entende o que é a colcha de retalho, a gente fala, porra, a colcha de retalho, ela é linda, ela esquenta, ela é interessantíssima, ela é cultural, ela é muito legal. Então, vamos entender que a colcha de retalho é diferente da colcha do país tal, do país tal, do país tal, e vamos cuidar da nossa colcha de retalho para que ela seja uma boa colcha de retalho e faça o que ela precisa fazer bem feito. Então eu acho que é olhar para o que a gente tem no Brasil e fazer com que isso seja muito legal, entendeu? Sim. Porque tem muita coisa legal para fazer. Tem muita coisa bacana. Ô, Davi, faz um favor para mim, vê se tu consegue colocar a foto ali do que, não sei se hoje é o que há de mais moderno, mas só para a gente entrar no assunto de o que vem por aí no CRV, é o que há de mais moderno? Isso aí, tem cara... outras fotos aí, Davi, só pra gente... Isso é um tomógrafo de helicoidal, de 16, 32 canais. Não, tem coisa mais moderna no mercado? Tem. Precisa ser mais do que isso? Não precisa. Eu acho que isso chegou na evolução do que a medicina veterinária vai comportar. Não faz o menor sentido você ter um tomógrafo de 264 canais. É absolutamente desnecessário. A conta nunca vai fechar em nenhum lugar do mundo. E isso aqui é mais do que suficiente para fazer exames ótimos. E o importante é deixar aqui, registrar, né, o quanto esse canal vai ter o poder de chegar nos médicos veterinários para que você tenha essa penetração, essa capilaridade de entender essa máquina, de cada vez mais se aproximar da associação, se aproximar do Alex, se aproximar do CRV, para que esse programa que você faz de capacitação, ali vamos colocar como gratuito, que faça chegar em cada espacinho do nosso Brasil, cara. O que vem aí para o CRV para os próximos 5 anos, para você? Qual é a visão aí do CRV para o mercado veterinário? Eu acho que é continuar construindo essa conexão com os médicos veterinários, continuar muito atento para onde essas pessoas estão olhando, porque eu acho que o pessoal está ficando muito perdido. Então, quanto mais a gente conseguir trazer essa galera e acolher esse pessoal no desenvolvimento da carreira deles, eu acho que isso continua tendo muita coisa para fazer, entendeu? Porque tem muita gente perdida aí e cada vez vai ter mais gente perdida.
Mas falando especificamente mais de investimento, de business, a gente está olhando muito para o mercado fora do Brasil. É ótimo. Eu acho que o mercado do Brasil hoje passa por placas tectônicas se mexendo e eu acho que é um momento difícil de investir no Brasil, né? E aqui eu não estou falando só do micromundo da medicina veterinária, mas o que é que vai investir com 15% de Selic? Sim. Né? Esse não é o momento. Esse é o momento de deixar o dinheiro, Lá. na renda fixa. Não pô, quem é que vai... Cara, 15% é muito dinheiro. Você vai tomar um risco de botar uma ressonância magnética, um tomógrafo. Essa é uma hora muito delicada para fazer investimento. Então, a gente passou por isso alguns momentos na história do CRV e foram horas que eu falei, não, eu ia comprar ressonância, eu falei, segura, agora não é hora. Puta, agora o dólar baixou, a taxa de juros está baixa, vamos de novo. Então eu acho que esse timing, né? Essa colcha de retalho também financeira do Brasil, ela passa por isso. E hoje, com o dólar no patamar que está, com o mercado mundial demandando exames por imagem e com uma formação cada vez mais precária de especialistas lá fora, isso está abrindo frente para duas entradas. Uma é óbvia, que é a inteligência artificial. Legal. Né? Que o cara cobra $200, $250 para dar um laudo, a inteligência artificial chega lá em 1 segundo e cobra centavos de dólar. Então, não tem competição. Ainda não está pronta, ainda não está no mesmo nível, mas vai estar daqui a pouco. E a segunda coisa é abrir porta para gente de outros países, né? Porque você tem gente super bem preparada em vários países e que conseguem alcançar hoje, com toda a tecnologia, alcançar qualquer lugar do mundo. Então a gente dá laudo para a China, por exemplo. Cara, a China é um mundo, é gigantesco. Os caras têm aparelho de ressonância lá, os baldes. E não tem, cara. A medicina veterinária deles lá ainda está um tempo antes da nossa. Então a gente tem que acolher esses caras, tem que ajudar. Dentro do que a gente pode, a gente enxerga que a gente pode ser importante para a sociedade dos caras, entendeu? Ajudando os caras. A contrapartida disso é o cara me paga. E com isso a gente cresce um braço internacional. Então, expandir um pouco esse olhar de acolhimento, né, para fora do Brasil, enquanto as coisas aqui estão meio tempestuosas, eu acho que é o nossos próximos 5 anos. E como esses veterinários do Brasil e do mundo conseguem se conectar com o CRV, com a Alex, com a associação? Cara, isso aí, entrar no site, entrar no Instagram da gente. Vou colocar aqui no meu Instagram, no Instagram do CRV. A gente está sempre disposto de portas abertas. Os grupinhos que eu falei aí, né, do WhatsApp são fechados, mas manda mensagem para mim, para o André, e a gente coloca vocês lá nos grupos. Vou tratar com o André da gente colocar direitinho na legenda, ajudar todos, que é o propósito aqui do canal. Exatamente, a gente está aí para isso mesmo. E tem várias trocas muito legais. E o que a gente quer é desenvolver a medicina veterinária. Então, é esse o propósito do CRV. Foi isso que a gente entrou e com isso a gente está conseguindo crescer, porque não tem outro caminho, né? Não adianta chegar e falar, não, vou botar aqui um equipamento. É o lado humano, né? É o lado de transformar pessoas, conhecer gente, tudo que eu anotei aqui. Alex, passamos aqui essa hora aqui, foi, cara, incrível, voou. Eu quero só te agradecer por tudo que você faz por nós, aqui no Rio, no Brasil, no mundo, pela medicina veterinária. Queria, antes de encerrar, também perguntar, tem agenda sua de palestra para a galera que possa acompanhar? Se já tiver, depois você coloca aqui para gente. Tá. Porque eu vejo muitos alunos também perguntando, cara, onde eu assisto a palestra do Alex? Como é que eu posso me conectar? Então, depois que você tiver uma agenda, te passo depois, tá bom. A gente conecta, vai colocar aqui na legenda. Queria que você deixasse uma mensagem sua aí para o nosso público, para a medicina veterinária, para o empreendedorismo, para o Brasil. Sempre tão positivo e, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pelo teu tempo de estar aqui e conversa de altíssimo nível que a gente teve. Cara, muito obrigado. Conversa de altíssimo nível, digo eu. Foi uma delícia estar aqui com você. Parabéns pelo podcast e pela condução aí. Eu acho que o meu recado, ele está cara, é a colcha de retalho.
Eu vou lembrar disso. Pô, é a coxa de retalho para poder cobrir pessoas. Vai. Então, Legal. vamos ficar com essa imagem de pessoas Precisam de pessoas. com uma coxa de retalho em volta, se cobrindo. Acho que essa pode ser um bom slide para uma próxima palestra, Vou inclusive. colocar aqui. Eu adorei, cara. Obrigado. É isso, cara. Pessoas cuidam de pessoas, empresas são pessoas. Esse é o futuro. O futuro é hoje. Esse é o passado, o presente e o futuro. E não vai mudar com IA, sem IA. Pessoas cuidam de pessoas. Obrigado, cara. Mais uma vez, galera, muito obrigado. Esse foi o nosso episódio com o Alex. Curta lá a página do CRV Imagens, compartilhe esse episódio para que a gente chegue no maior número de médicos veterinários nesse Brasil, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, Alex. Até a próxima, galera. Obrigado, cara. Valeu, Tchau, cara. tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Davi. Poxa.